Essa questão 31, ó, falou assim: em 2004, o mergulhador australiano David Shaw faleceu durante a tentativa de resgate no sistema de cavernas submersas, blá blá blá. Tiagão não sabe dizer o nome disso aí, na África do Sul, onde atingiu profundidades superiores a 270 metros, onde a pressão ultrapassava de 28 atm, né? Bom, só para lembrar aqui, não que era muito importante nessa, né? Mas é importante relembrar que quando a gente tem água, né, a cada 10 metros de profundidade, isso vai equivaler a uma variação de pressão de 1 atm, né? Então, se ele foi a 270 metros de profundidade, só de líquido são 27 atm, né? Não podemos esquecer que a pressão atmosférica é 1, por isso que ela ultrapassou de 28. Só uma curiosidade. Considere uma etapa intermediária do mergulho, a 40 metros de profundidade, em que a pressão total era de aproximadamente 5 atm. Durante uma subida rápida para a superfície, 1 atm, sem pausas para descompressão, parte do nitrogênio dissolvido em seu sangue passou à forma gasosa, formando bolhas no sistema circulatório. Uma condição chamada embolia gasosa, com risco variável, dependendo do volume e da localização de cada bolha. Considere que só ao atingir a superfície, 0,003 mols desse gás nitrogênio se transformaram em 3 bolhas gasosas idênticas, cada uma se alojando em uma das seguintes regiões: 1. Artéria cerebral; 2. Ventrículo direito do coração; 3. Veia cava, pulmão. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma certa quantidade de gás que se transformou em 3 bolhas idênticas quando atingiu a superfície. Legal. Com base nos volumes das bolhas, pode-se, com o auxílio da tabela abaixo, avaliar o risco de presença da bolha em cada região citada. Ok. Então ele coloca uma tabela, onde aqui a artéria cerebral é a região 1, o ventrículo direito é a região 2 e a veia cava, ou pulmão, 3. Agora começa. Sabendo que o gás se comporta como gás ideal e a temperatura corporal manteve constante 37 graus Celsius, então temos uma transformação isotérmica, né, desse gás, calcule o volume de cada bolha. Então, primeiramente, eu vou ter que achar o volume total do gás e depois dividir isso em 3 partes iguais, porque são 3 bolhas, tá? E essa alternativa que apresenta o volume de cada bolha individual e as regiões em que há risco clínico grave ou extremo. Então, uma vez que eu descubro o volume de cada bolha, eu já consigo descobrir em qual quesito que ela está aqui, ó. E aí já vou conseguir sacar se esse risco é grave ou extremo, tá? Então, de início, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume total do nitrogênio, né? Ou o volume de cada bolha. N, R, T. Equação de Clapeyron. É um gás ideal, ele diz, se comporta como um gás ideal. Então tá aqui. Então, conforme a gente falou na aula de termologia, termodinâmica, inclusive hidrostática, eu disse que isso é uma coisa muito comum, sair do fundo, né, de mergulhos, situações, e chegar até a superfície. Então, qual é o cuidado que a gente deve ter aqui? Primeiro, o R, a constante dos gases, ele que faz a coisa acontecer. É ele que determina as unidades que você vai usar. E esse R estava no formulário, né? Então, na superfície, o exercício disse que a pressão é 1 atm. Beleza. Então, esse volume que está aqui é o volume do gás nitrogênio. É o volume total. Então, a gente vai inicialmente calcular todo o volume do nitrogênio. Então, eu tenho 0,003 mols desse gás, uma constante de 0,082 e uma temperatura de 37 graus Celsius. E bem importante citar que, em hipótese alguma, a temperatura de um gás entra em Celsius, sempre em Kelvin. Então, se eu somar 273 com 37, isso vai me dar 310 Kelvin. Beleza.
Então, com isso, se eu fizer essa continha aqui, ó, vou fazer aqui 0,0033 vezes 0,082 vezes 310, isso aqui vai me dar 0,076, mais ou menos por aí, 2 litros de gás. Então, esse é o volume total. Só que ele disse que esse volume vai ser dividido em 3 bolhas. Então, eu vou dividir esse cara por 3 e vou chegar no volume de cada bolha. Então, o volume individual, o volume de cada bolha, me daria 0,0254 litros. Porém, os dados da tabela estão em mililitro, então a gente vai converter esse cara multiplicando por 1.000, chegando em 25,4 ml. Então, esse é o volume de cada bolha. Então, com isso, a gente já eliminou as letras B e C. Beleza. Agora, eu quero saber aonde tem risco e onde não tem. Bom, na minha tabela, o volume deu esse aqui. Está entre 20 e 50 ml, tudo bem? Então, na artéria cerebral, o risco é grave, beleza? No ventrículo direito, esse risco é grave. E na veia cava é moderado. E como ele só quer grave ou extremo, então realmente só nas regiões 1 e 2 vai ter esse risco, tá? Portanto, gabarito aqui, letra D, uma questão bem especial, bem contextualizada, bem bacana, tá? Então, outra dica importante para você que já está se programando para o final do ano, lembrando que a próxima prova da CAF acontece dia 2 de novembro, tá? Já está logo ali, tá? Esse vídeo aqui o prof está gravando dia 2 de junho, então 2 de julho, agosto, setembro, outubro, ó, 5 mesezinhos. Então não fica dando mole, não vacila. Dia 6 de setembro eu vou começar um novo curso para a CAV, um novo intensivo, toda essa parte de saúde, área de saúde, essa física contextualizada que está cada vez mais recorrente para essa prova, tá? A gente está trabalhando aqui no curso da CAF. Então, dia 6 de setembro, garante a tua vaga com esse cupomzinho que está aqui em cima, Física 50 off. Esse cupom só fica liberado até o dia 30 de junho, tudo bem? Então garante a tua vaga, porque são vagas limitadas para um curso totalmente ao vivo, simulados com resoluções em vídeo, mapa mental, entre outras coisas. Se você chegou até esse vídeo, se você chegou até mim, é porque certamente você já sabe que o trabalho funciona. Beleza? Espero ter ajudado nessa resolução e a gente vai se falando. Valeu!